paz seja sobre a sua vida. Mais uma vez estamos aqui para compartilhar com você uma porção da palavra de Deus. Antes de nós continuarmos, quero pedir a você, na verdade, falar a você, que se você não for inscrito ainda, se inscreva em nosso canal, acione o sininho para quando nós lançarmos novos vídeos você ser notificado de imediatamente poder nos acompanhar e desfrutar do conteúdo onde nós aqui compartilhamos com você unicamente a Bíblia Sagrada. Estamos na temática de batalha espiritual. Falamos um pouco sobre Shemot, que é Êxodo capítulo 20, versículo 5, onde trata de Deus falando que visitaria os pecados dos pais dos filhos e que muitos interpretam de forma equivocada. Não é como as pessoas interpretam. Dizem que ali Deus está falando que vai cobrar nos filhos os pecados de seus pais. Mas na verdade o texto não fala isso, não é essa a intenção ou a interpretação correta do texto. Ali está dizendo que Deus vai visitar, inspecionar, saber se os filhos estão cometendo os mesmos pecados que seus pais cometeram, porque se assim for, eles teriam a mesma sentença, o mesmo castigo, sofreriam as mesmas maldições que os seus pais sofreram por causa de seus pecados. Eu quero fortalecer mais essa ideia de que os filhos não podem herdar os pecados, nem tampouco herdar a maldição pelos pecados que seus pais cometeram. Não é assim que funciona o reino de Deus. Deus não pode ser injusto e Deus não é injusto. Deus é justo e, como eu falei, Deus não tem o inocente por culpado e nem tem o culpado por inocente. Cada um pagará pelo seu próprio pecado. Eu quero ler um texto que fala sobre isso, confirmando essa verdade de que cada pessoa vai pagar pelo seu próprio pecado e cada um vai realmente colher o que plantou, que cada um vai realmente arcar com as consequências das suas ações, sejam elas pecaminosas ou santas. Cada um vai colher conforme a sua plantação. Em Ezequiel capítulo 18, é o texto que nós vamos ler agora, Ezequiel capítulo 18, versículo de número 5 a seguir. Esse versículo 5, esse capítulo 18, a partir do versículo 5, vai estar falando sobre a questão do pai justo que tem um filho injusto, o pai injusto que tem um filho justo. Quem vai arcar com as consequências de cada ato, de cada ação? Será que o filho realmente colhe o que o pai plantou? Será que o filho sofre pelo pecado de seu pai? Então esse texto é muito claro, ele é muito claro. Não tem como nós termos dúvidas após lermos esse texto. Então, veja comigo. Ezequiel capítulo 18, versículo número 5. Eu quero ler um versículo anterior que Deus fala sobre um adágio, um provérbio que havia entre o povo de Israel. Aí vamos entender o versículo 5 a seguir. No versículo de número 1 a seguir, fala assim: Então veio a mim a palavra do Senhor Jeová, dizendo: O que quereis dizer quando usais este provérbio na terra de Israel? Os pais comeram frutos amargos e os dentes dos filhos estão embotados. Deus está fazendo uma pergunta. Pela minha vida, diz o Senhor Jeová, não tereis mais ocasião para empregardes esse provérbio em Israel. Veja só, Deus está fazendo uma interrogação. O que querem dizer vocês com o provérbio que diz: os pais comeram frutos amargos e os dentes dos filhos é que foram embotados? Olha só, e os dentes dos filhos estão embotados. O que esse provérbio quer dizer? Quer dizer que os pais pecaram e os filhos estão pagando. É isso que o provérbio quer dizer. Lembra que quando Jesus ele foi curar uma pessoa enferma de nascença, um cego, se eu não me engano, era um cego. Aí os discípulos fazem a pergunta: Senhor, quem pecou? Ele ou seus pais? Veja que esse provérbio, mesmo Deus tendo falado que ele não teria mais ocasião entre o povo de Israel, que Israel não teria mais como usar isso como desculpa para que os filhos estivessem sofrendo, para justificar o sofrimento dos filhos, não teriam desculpa. Mas mesmo assim, na época do discípulo, quando Cristo encarnou na terra, ainda eles acreditavam nisso, que os filhos pagavam pelo pecado de seus pais. Aí o Senhor responde: nem ele pecou e nem seus pais, mas ele está assim para que nele se manifeste a glória de Deus. Como aconteceu, ele foi curado e Deus foi glorificado.
Entenda, ele não era cego, ele estava cego. Igualmente nós vimos isso acontecer com Sara. Sara não era estéril, Sara estava estéril. A esterilidade de Sara dependia da maturidade de Abraão. Há muitas mulheres, não é todas, entenda uma coisa, não são todas as mulheres, mas muitas mulheres não geraram filhos ainda porque os maridos não estão prontos para serem pais. Por que Sara não gerou antes? Porque Abraão não estava pronto para ser pai. Abraão estava pronto para ser pai de uma nação. Não estava pronto para carregar o propósito de Deus na íntegra. Então Deus esperou que Abraão amadurecesse para que depois pudesse lhe dar um filho, no caso, Isaac. Então esse homem que estava enfermo, quando Cristo se encontra com ele, ele não era enfermo, ele estava enfermo para que naquele momento se manifestasse a glória de Deus. Mas por trás disso, na fala dos discípulos, nós entendemos que eles acreditavam que ou ele tinha pecado ou os seus pais tinham pecado. Então esse aqui é um provérbio que o Senhor está rebatendo, ele está indo contra esse provérbio, que diz... os pais comeram frutos amargos e os dentes dos filhos estão embotados. Mas o Senhor está dizendo, pela minha vida, diz o Senhor, Jeová, não tereis mais ocasião para empregardes esse provérbio em Israel. Ou seja, isso não é uma verdade, isso não é uma realidade, isso é uma desculpa, isso é uma invenção, por isso que é um provérbio. Ok? Não é uma verdade, é um provérbio que havia sido criado para justificar a colheita da família. Na verdade, quando o filho sofre o que o pai sofreu, porque o filho praticou o mesmo pecado que seu pai praticou. Não podemos levar isso, não podemos esquecer isso ou não dar consideração a isso. Nós temos que considerar essas coisas, porque senão pregaremos coisas que não estão na Bíblia e anularemos doutrinas importantíssimas relacionadas à redenção, à remissão, ao perdão de pecados. Ok? Então, vamos lá. Versículo 4. Eis que todas as almas são minhas, assim como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. E a alma que pecar, essa morrerá. Veja só, essa frase final do versículo deixa claro que a alma que pecar, essa morrerá. Qual é o salário do pecado? Romanos capítulo 6, versículo 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então veja só, o salário do pecado é a morte. O Senhor está dizendo que a alma que pecar, o homem que pecar, a pessoa que pecar, esse morrerá. Essa pessoa morrerá pelo seu próprio pecado. Então, não tem condições da minha filha, do teu filho, arcar com as consequências dos seus pecados. Não podem pagar, porque não é deles essa conta. O boleto não pertence a eles, o boleto pertence aos pais que pecaram. Continuando o texto, versículo 5. Mas se um homem for justo e fizer o que é correto, quais são as coisas de justiça? Quais são o que torna esse homem justo? E não comer sobre as montanhas, e não levantar os olhos diante dos ídolos da casa de Israel, e não fornicar com a mulher do seu próximo, e não se chegar à mulher em sua impureza, ou seja, no costume das mulheres no período no período menstrual da mulher, e não oprimir a ninguém, e devolver o que foi penhorado por uma dívida, e não se apropriar de nada por meio de roubo, e der o seu pão a um faminto e cobriu nu com a sua vestimenta, e não emprestar por usura, e não cobrar com usura, ou seja, fazendo uso abusivo, aqui fala da agiotagem, e desviar a sua mão da iniquidade, e verdadeiramente fizer justiça entre homem e homem, é um homem que é justo nos negócios e faz justiça de acordo com as pessoas, ele é justo com as pessoas que deve ser justo, e andar nos meus estatutos e guardar os meus preceitos, justo é, e certamente viverá, diz Adonai, o Senhor Jeová. Então, está falando de um pai de família justo. Aí vai, versículo 10. Mas se gerar um filho, se esse homem justo gerar um filho, veja só, ladrão e derramador de sangue, o qual cometer contra o seu irmão qualquer uma dessas coisas, mesmo que ele, ou seja, o pai, seja justo, né? Mesmo que o pai não tenha cometido, mas o filho
come sobre as montanhas, e macula a mulher do seu próximo, e oprime ao pobre necessitado, e apropria-se de bens mediante o roubo, e não devolve o penhor, levanta os olhos diante dos ídolos e comete abominação, empresta com usura e cobra juros, tal filho viverá? Deus está fazendo a pergunta. Não viverá, pois cometeu todas essas abominações, sem dúvida morrerá, e o seu sangue recairá sobre ele. Veja só, o pai é justo, o filho não é. O pai não vai pagar pelo pecado do filho, o filho vai pagar pelo próprio pecado. O sangue vai ser cobrado do próprio filho que pecou e não do pai que criou. Porque o pai foi justo, o pai deu bom testemunho, o filho que não quis seguir o bom testemunho. Continuando o texto, versículo 14. Agora fala o filho de um pai honesto. Mas se gerar um filho que testemunhe todos os pecados do seu pai, ao testemunhá-los não cometer tais coisas, não comer sobre as montanhas, e não levantar os olhos diante dos ídolos da casa de Israel, e não macular a mulher do seu próximo, e não oprimir a ninguém, e não exigir o penhor, e não se apropriar de nada mediante o roubo, e compartilhar o seu pão com o faminto, e com o seu vestido cobrir o nu, e não retirar sua ajuda destinada ao pobre, e não emprestar com usura e nem com juros, e guardar os meus preceitos e andar nos meus mandamentos, não morrerá pela iniquidade do seu pai. Veja isso aqui, mas viverá. Olha só, não morrerá pela iniquidade do seu pai, mas viverá. Está claro, o texto é claro. O filho não vai pagar pelo pecado do seu pai. O pai é injusto, o filho é justo. Não tem cabimento. O filho anda nos mandamentos, o pai não andou. Não tem por que o filho pagar, porque o pai não andou nos mandamentos do Senhor. Não existe isso. Então, tire da sua cabeça. Os seus filhos não podem herdar os seus pecados. Você não pode herdar os pecados de seus pais. Então, logo, essa herança espiritual não é válida no quesito de pai para filho. Isso não acontece. Ok? Então, não creia nisso. Creia na Bíblia. Não importa qual foi a autoridade que falou, qual foi o ministro que falou. Não interessa. A Bíblia está sobre tudo e todos. Ela é a regra de fé. Ela que determina o nível da nossa crença. Ela que determina em que crê e em que não crê. Então, não tem como o filho pagar. Esse versículo 17, ele é claro. Não morrerá pela iniquidade do seu pai, mas viverá. Quanto a seu pai, por ter oprimido cruelmente o seu irmão, e por ter despojado o seu próximo, e por ter feito o que não era bom entre o seu povo, eis que morrerá pela sua iniquidade. Então o filho não leva sobre si a iniquidade do seu pai. Versículo 19. Mas vós perguntais, por que o filho não leva sobre si a iniquidade do seu pai? Olha a pergunta, olha o provérbio, olha a tradição, olha a cultura, ainda resistindo à palavra de Deus. Ok? Veja só, como é terrível o engano ele é insistente, o engano é resistente à verdade. Então, olha o que eles falam. Pelo seguinte, do início novamente, mas vós perguntais, por que o filho não leva sobre si a iniquidade do seu pai? Pelo seguinte, porquanto o filho cumpriu com o direito e com a justiça, e fez o que é bom, e guardou todos os meus preceitos e os cumpriu fielmente, certamente viverá. Por isso que ele não vai pagar pelo pecado de seus pais. Mas se ele cometer o mesmo pecado do pai, aí sim, ele sofre as mesmas consequências. Por quê? Porque pecou. Versículo 20, para nós encerrarmos. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará sobre si a iniquidade do pai, nem o pai levará sobre si a iniquidade do filho, do seu filho. A retidão do justo será sobre ele e a maldade do perverso será sobre ele. Está claro ou não está? Então, não existe herança espiritual. Não existe maldição hereditária. Não existe herança de pecados. Não existe. Tire isso da sua cabeça. Nós temos sim uma herança espiritual. Em um outro vídeo vou falar qual é a nossa herança espiritual. Deus te abençoe, Deus te dê graça, estamos juntos, Deus é conosco.